Mais uma vez por aqui. Mais uma vez por aqui. Inclusive, acabamos de fazer um encontro no nosso grupo de liderança, né, meu cara? Foi bem bacana, né? A gente conseguir falar com a turma que está acompanhando aqui o Clube do Livro, da liderança. Então já vou deixar até o convite aqui, Bona, para a turma. Se você quiser participar desse grupo nosso, é um grupo nosso do WhatsApp, uma comunidade de líderes. Estamos ali com umas 60 pessoas agora, né, Bona? Acho que é por aí. 66, na verdade, agora. O Bona tá controlando a Atualizado. contagem aqui. 66 pessoas ali. É uma troca bem bacana, é um network bem legal, muito focado no momento de liderança que a gente está falando, do pipeline, nos níveis de liderança. Então, já deixo o convite aqui, a gente vai deixar lugares aqui. Se inscreva, pede lá para aceitar e vem participar com a gente também. Tem esses encontros também. Quem quiser, já clica lá, a gente aceita e você faz parte desse grupo aí, bem legal. Estamos no capítulo 3, né, Adriano? Que é liderar os outros. Pessoalmente, é o capítulo mais importante do livro para mim, assim. É o que mais me... Sabe quando tem aquele filme que é o plot twist, assim? Quando o ápice do filme, para mim, é esse capítulo, porque eu acho que realmente ele fala que quando você começa a não ter equipe, começa a liderar a equipe, que é a passagem 1, cara, ela é a mais importante, ela é a mais desafiadora, ela é a mais difícil, mas se você fizer ela bem feita, ali fica muito mais fácil. Bona, você sempre fala desse capítulo e você sempre fala que você considera a passagem mais importante. Aí eu fico pensando assim, eu vou fazer um contraponto. Eu vou achar outra passagem mais importante ou mais relevante. Acho que todas as passagens elas têm o seu nível de importância. Quando a gente falou do panorama, a gente falou um pouquinho delas e das diferenças, né? Quem não assistiu o panorama aí, deixo o convite para assistir essa conversa minha e do Bona, que a gente fala bem as diferenças dos níveis de liderança. Só que liderar os outros, eu acho que tem essa grande transformação, talvez é a maior transformação. Talvez eu vou ter um primeiro contato com algumas habilidades que eu não precisava, a gestão do tempo muda radicalmente e a maneira como eu enxergo a liderança também. Se tivesse um lugar que eu falasse, tem que escutar e perceber, é aqui, porque tem gente também, que a gente já conversou sobre isso, que está nos outros níveis, mas não evoluiu coisas desse nível da liderança. Né, Bona? Com A gente certeza. pega pessoas que estão no nível em cima e não evoluíram necessidades desse nível. Sim. E aí isso entope todo o encanamento, todo o pipeline. Entenda com atenção aqui, a gente vai estar falando do que é importante o trabalho a ser feito nesse capítulo, justamente a transição do líder de si mesmo para esse líder dos outros, o que é importante, e das armadilhas. Os erros que geralmente a turma comete, eu acho que essa parte também é bem legal. Não falar só o que, mas o que a galera tá errando, né, Bona? Muito bem, é isso aí. Trazer muito conhecimento empírico nosso, né? De conhecimento que a gente aprendeu com o tempo e que às vezes não tem números quantificativos, mas a gente tem a nossa experiência, né? Vou deixar você conduzir por enquanto aí, vai lá. Bora lá então, Bona. O trabalho a ser feito, ele traz pra gente 7 coisas que é importante desse líder, o liderar o outro, o líder do primeiro nível, o líder linha de frente, ele cita algumas coisas desse líder de linha de frente. O primeiro, o que tem que ser feito? Definir a direção. E aí ele cita no livro, ele cria uma tabela lá, onde ele fala quais são as atividades desse definir de direção. Definir os papéis e prioridades da equipe, criar uma noção precisa de como os objetivos de negócio individuais dos subordinados diretos se relacionam com os da equipe do todo e de toda a unidade de negócio e engajar os subordinados diretos na definição dos objetivos de negócio individuais. O que eu traduzo disso, Bona? E aí, falando que o Bona falou do empírico, do que a gente viveu e do que a gente aprendeu. Definir a direção não só dá o norte, mas muito definir os nossos limites, os papéis, prioridades que tem dentro da equipe. Poxa, Adriano, mas as pessoas elas sabem disso, elas já trabalham aqui há muito tempo. Gente, não sabem ou se confundem muito. E é justamente aí que surgem os maiores ruídos. Onde a pessoa fala assim, ela avança além do que a gente queria que ela avançasse, ela transborda o trabalho dela avançando em cima de outras equipes, outras áreas que não deveria. Ou mesmo o contrário, ela não vai até onde a gente gostaria que ela fosse. Parece que existe essa clareza, tá no ar, parece que todo mundo sabe o que deveria fazer, mas a gente percebe, falta muita clareza. O papel do líder de dar clareza sobre direção, caminho, papéis, responsabilidades, prioridades, isso é super importante e está em falta. E às vezes, quando a gente fala de definir direção da clareza, parece que a gente quer ser um sniper, né? Assim, o que eu vou acertar naquele alvo ali. Não, acho que é ter pelo menos um norte, assim, do que onde você quer chegar, né? Vou partir para o próximo ponto aqui, que é empoderar, né?
E como você, eu vou ler aqui rapidamente. Empoderar é permitir que subordinados diretos cuidem de modificar de suas responsabilidades, delegar a autoridade necessária para que as pessoas atinjam e apoiar os subordinados diretos em seu trabalho. Agora eu vou ler devagar. Sem tomar para si as tarefas deles. Para mim, assim, para mim foi o mais difícil isso. Nas mentorias que eu faço, eu acho que você faz também na mentoria, o delegar é a situação mais complicada. Eu não sei se eu delego, se eu delargo, eu não sei se eu faço ou não faço. Em vez de ensinar ele, eu vou gastar 3 horas, é melhor eu fazer, porque eu já resolvo rápido. Que ele mudou a palavra, né? Achei muito bonito, para empoderar. Realmente é dar a autoridade para a pessoa fazer. Eu gosto desse cara, porque o delegar aqui, todo mundo acha que sabe delegar, que a gente está aqui com uma galera, e aí fala, eu falo aqui, Bona, você faz isso, João, você faz aquilo, Maria, você faz aquilo outro. Isso não é delegar, gente. Isso aí, o que você está fazendo, é atribuir tarefa. Boa. Delegar tem a ver com, ele traz aqui, ele cita aqui, autoridade, a transferência à autoridade, não é aquilo assim, que tem a ver com o que o Bona frisou bem, sem tomar para si as tarefas, né? Você pede, Bona, faz aquilo para mim, mas se me mostra como você fez, eu vou te contar como você faz. Não, você tem que dar, o empoderar é muito delegar essa autoridade, e é muito difícil, a gente não está acostumado com isso. Desenvolver os colaboradores diretos, estabelecer objetivos de desenvolvimento específicos para a sua equipe, proporcionar feedbacks construtivos com base em fato, incluir coach contínuo como parte do estilo de liderança. O que você está falando aqui? Eu quero ser líder porque eu quero desenvolver as pessoas. Aqui é o cerne disso, aqui é o coração disso. Desenvolver as pessoas, você tem que dar direção, tem que empoderar, mas você tem que estabelecer os objetivos, feedback, retorno, quando está bem, reconhecer. Então, essa parte do desenvolver o direto é uma missão plenamente do líder. Os líderes sabem que tem que fazer isso, mas por vezes também acabam errando aqui. Deixa, né? Deixa. Desprioriza, né? Bom, vou partir aqui para o quarto item, acompanhar a performance dos colaboradores. Gosto muito, assim, tomar a iniciativa de conversas em alinhamento regulares. Você tem que tomar a iniciativa, você tem que ir atrás, né, da equipe. Isso eu acho muito bonito. Revisar constantemente o andamento do trabalho e reagir a tempo a problemas individuais. Traz muita riqueza aqui, essa parte do ir atrás, né? Acho que, Adriano, ir atrás, buscar, perguntar, né? Então, acho que é muito legal isso. De não se omitir, né, Bona? Porque a liderança é um esporte de contato. Adorei. A liderança é um esporte de contato, não é um esporte, não é um esporte de tênis, cada um fica de um lado, não. Cara, é um judô da vida. Tu vai agarrar no kimono e vamos lutar aqui. Então, o líder precisa, o acompanhar a performance aqui está muito no se apresentar nessa missão, se apresentar nessa responsabilidade. Selecionar os membros da equipe. Então, até antes disso, você nunca precisou fazer. E aí você precisa escolher pessoas qualificadas para a equipe, que sejam bons colaboradores para a performance geral do time. Tomar decisões difíceis e ser proativo na substituição desses membros e buscar membros de equipe que também tenham potencial de desenvolvimento em outros papéis, ou seja, pensando também na empresa como um todo. Nada mais é do que eu preciso começar a montar equipe, contratar pessoas, formar um time. Uma habilidade que eu não precisava antes, e é o trabalho a ser feito aqui nesse primeiro nível, ele aparece. E lembre-se de você selecionar pessoas melhores que você. Você é um palmeirense, né? Você gosta muito do Abel, né? E eu nunca esqueço o Abel, numa entrevista com o Roda Viva, ele falou: eu não cabeceio melhor que o meu centroavante, eu não chuto melhor que o meu lateral, que eu tenho que saber colocar o lateral para cruzar na posição que o centroavante sabe cabecear. Então, assim, cada um no seu papel. Eu acho que é muito rico isso de trazer melhores que você, né? E vamos seguir em frente aqui, ó. Fortalecer a equipe, criar um ambiente inclusivo, em que o trabalho da equipe e a colaboração aconteça, promover engajamento e criar um ambiente aberto e de confiança. Cara, nos dias atuais, esse item eu vejo uma grande dificuldade, assim, né? Como é que você cria um ambiente de segurança? Como é que você cria um ambiente de saudável? E aí, Adriano, eu começo com a seguinte brincadeira. Você, como líder, tem que mostrar que você erra, que você não sabe. Se você mostrar que você é e que você não sabe, é a melhor maneira de você mostrar para a tua equipe que eles também podem errar, eles também podem não saber. Eu acho que essa é a grande lição aqui desse item para mim. Você estava falando, eu estava lembrando, às vezes essa é uma das grandes armadilhas do líder do primeiro nível, né? Ele assume a liderança e ele fala assim, cara, eu preciso dar todas as respostas, eu preciso ser perfeito. Ele fala que o time dele pode errar,
Só que ele não quer parecer imperfeito. Então tem uma confusão e o time sente, cara, toda vez que meu chefe erra, eu vejo que ele tá maluco, ele fica. Então ele não lida bem com o erro, eu também não vou errar. Fortalecer a equipe, criando esse ambiente saudável, inclusivo, de engajamento, é bem difícil mesmo. Porque tem a ver não só com as atitudes, mas como você parece para os outros. E aí o último item deixo para você. O último item que ele traz aqui do que fazer, trabalho a ser feito, promover a integração horizontal e vertical. Então, manter o gestor direto informado do andamento dos projetos, compartilhar no devido tempo obstáculos que poderiam ser previstos e coordenar proativamente o trabalho com os colegas envolvidos. Até, acho que os outros itens, é o trabalho a ser feito com a equipe, né? Aqui ele está falando também com o lateral e para cima da empresa. Como você navega com isso. Vai estar cuidando da sua lojinha. Os outros 6 itens têm a ver muito com a lojinha, mas essa loja, como ela conecta com a empresa? É esse item aqui que ele aparece. Eu até coloquei ali em cima do pipeline o print. Então, turma, acho que esse é um primeiro ponto aqui. Dá um print aqui, mas não para guardar. Dá um print para todo dia você dar uma lida nisso aqui. Fala, o que eu estou fazendo? Ou o que eu vou fazer hoje dentro desses 6 trabalhos a ser feito? Acho que já é um primeiro ponto aqui. Às vezes a gente lê aqui, vocês estão... Às vezes eu e o Bono estamos falando aqui, a pessoa está assistindo, concordando com a cabeça. Deve ter gente que deve estar falando maluco, que esses caras estão falando, mas tem gente que está concordando. Mas você que está concordando com a cabeça, cria o hábito de olhar e falar assim, não, beleza, hoje eu vou focar nesse. Só isso já faz uma grande diferença no seu dia a dia. Gostei muito da sua ideia, cara. Um por vez, assim, né? Um por vez. Passamos para a tríade aí, né? Quer comentar um pouco ela? Legal. Aqui, Bona, a gente falou muito do que a gente quer nesse nível, né? Do líder dos outros. Ali está o desenho do pipeline. Na sequência, nesse capítulo, ele traz ali, ó, passagem 1, que é do líder de si mesmo para o líder dos outros. O que muda nisso? Então, ele traz até uma tabelinha aqui no livro, que é a figura 3.2, fica aí de referência para vocês. O que muda do líder de si mesmo para o líder dos outros quando a gente fala de valores de trabalho, aplicação do tempo e habilidades e competências. Quando a gente está de líder de si mesmo e a gente passa por líder para os outros, pensando aí nos valores do trabalho, aplicação do tempo, habilidades, o que você gostaria de citar assim que muda na sua visão radicalmente, que não precisava fazer antes, precisa fazer agora? Para mim é o tempo. Para mim é o tempo porque você passa de uma situação de, cara, eu tenho que entregar os meus trabalhos e o meu trabalho, né, é um lugar muito pessoal, com a minha qualidade, e você passa depois a falar assim, cara, não eu que tenho que entregar. Quem tem que entregar é a equipe. E aí eu conto uma história bacana, que quando eu comecei a liderar gente, Adriano, liderar pessoas, meu primeiro projeto que eu fiz era de tecnologia. E aí, quando a pessoa não entregava o que tinha que fazer, eu ia lá à noite e desenvolvia. Eu fazia. E aí, no segundo projeto, o meu gerente foi muito sábio, falou assim, Bona, eu vou te dar um projeto de instalação de servidor. Aí você vai gerenciar. Eu quero ver você ir lá instalar um servidor sozinho. Você não vai conseguir. Ter essa coisa do tempo, assim, de saber que não sou mais eu tenho que ter meu tempo. Eu tenho as minhas próprias atividades, que a gente não para de ter atividades nossas, mas também eu tenho que olhar para a equipe. É legal que você falou. Ele conecta também com a questão dos valores, que os resultados eles são atingidos pelos outros, não só pela gente, né? Isso é um ponto, cara, porque até esse ponto, quando a gente é líder de si mesmo, você é líder do campo. E quando você vira líder, você se torna tiririca do brejo. Ninguém tem confiança em você. E você era reconhecido pelo aquilo que você fazia antes. E agora? Por que eu vou deixar de fazer? É uma briga interna isso aí. É uma briga interna mesmo. E você? O que você quer comentar aí? Cara, eu acho que também eu vou citar a questão das habilidades e competências. Dessa tríade também eu acho que muda bastante. Porque daí você vai ter que começar... A gente até falou ali do que tem que fazer. Delegar tarefa. Antes eu não precisava. Dar feedback. Tem técnicas para isso. Selecionar integrantes. Dar coaching. Então, assim, são muitas habilidades novas que surgem. Ah, Adriano, mas quando eu era líder de si mesmo, eu sabia trabalhar em equipe. Legal. Como integrante, um bom relacionamento, isso se mantém. Mas você vai liderar todas as camadas aqui eu sinto isso, mas habilidades e competências, eu acho que pensando em repertório, nosso, eu faço sempre esse movimento, porque eu falo que é cartas na manga. A gente tem que ter muitas cartas na manga para jogar. Repertório é cada vez você tem mais cartas na manga e o jogo ele mudou. Então você precisa ter muito mais cartas. Então requer uma recapacitação aqui, ou uma capacitação de competências e novas habilidades bem necessárias aqui para essa nova missão. Aí vem sempre a sua mensagem, né? Depois eu falo a minha, mas fala a sua aí. Cara, essa aqui eu tirei, eu e o Bono, a gente tá tirando frases do capítulo que chama atenção, né? Essa aqui foi a que mais me chamou a atenção e ela vem bem nessa parte aqui
das mudanças da transição. A mudança mais difícil da passagem 1 é a necessidade de começar a valorizar bons resultados pelo trabalho dos outros. Isso se dá pela aquisição de um mindset de liderança, o que representa iniciar cada dia fazendo a seguinte pergunta: como anda a minha equipe e o que eu posso fazer para melhorar a performance dela? Essa sugestão aqui tem a ver com aquilo que a gente falou lá do print. Todo dia, o dia começa assim para o líder. Como está a minha equipe e o que eu posso fazer para melhorar a performance dela? Essa é a pergunta que você tem que fazer todo dia. Não é assim, o que eu vou fazer, o que eu vou entregar, para onde eu vou correr. Tá neles a conversa. Então, eu adorei essa frase por conta disso. Uma outra sugestão, eu escreveria essa frase no post-it, alguma coisa, colaria ali no caderno para começar o dia, abrir e falar, deixa eu ver o que eu vou fazer. Eu adorei. O que eu posso fazer para melhorar a equipe deles, né? Para os outros, isso. Eu para os outros, não eu para mim, né? A gente olha muito eu para mim, e eu acho que nesse caso aqui, o eu para os outros é muito forte. Eu vou ler uma frase aqui que para mim fez muito sentido. A maioria das conversas difíceis só é difícil porque devia ter sido feita antes. Cara, a hora que eu li isso, eu falei, meu Deus. Perfeito. Então, cara, se conecta muito com aquele cara que a gente falou lá, acompanhar a performance dos colaboradores diretos que você leu. Sim. É a proatividade. Você não pode fugir do jogo. Você não pode ficar omisso. É muito, muito bom. Partimos aqui para os problemas típicos de transição. Então, a gente falou, né? Se é uma das transições mais difíceis, quais são os problemas típicos dela, né? Eu vou pegar a menor frase aqui, que a gente até deu um play ou bona, mas microgerenciar em vez de delegar. Eu acho que isso tem a ver com várias coisas que a gente trouxe aqui, né? Daquilo de eu querer estar atento em tudo, eu querer que a pessoa faça exatamente como eu fazia, e o delegar, eu estou delegando a tarefa e não a responsabilidade. Isso aqui acontece demais, é muito comum, e até numa boa intenção, tá? A grande maioria das vezes é uma baita boa intenção do líder, mas isso não desenvolve a pessoa, vai matar ela aos poucos, vai te estressar como líder. Então, acho que esse é um problema típico que eu enxergo bastante. Evitar conversas difíceis com subordinados direto. A conversa fica difícil porque, às vezes, ela não foi feita antes como deveria ter sido feita, né? Então, a gente posterga muitas conversas e ela vai cada vez mais se complicando. Eu vou contar um caso rapidinho desse cara aí. Quando eu assumi a minha primeira liderança, era dentro de uma equipe que eu já atuava. Então, eu já conhecia as pessoas, e dentro dessa equipe tinha especialistas que já tinham sido meus coordenadores antes, dentro da empresa. Um tempo depois, eles viram que esse coordenador virava especialista. Então, de uma hora para outra, um cara que já foi meu chefe, ele se tornou um liderado meu. Então, por isso, evitar as conversas difíceis. Quando eu chego numa empresa nova, eu chego como líder, o empoderamento meu como líder é diferente de quando eu assumo ali. Eu lembro que muitas vezes eu evitei conversas difíceis nessa época por conta dessas relações, quando eu sou promovido dentro de uma equipe. Isso acontece bastante. Eu acho que tem esse ponto aqui que o Bona trouxe, eu só quis fazer um complemento aqui. Considerar as perguntas dos subordinados diretos um incômodo, em vez de uma oportunidade para dar coaching e estimular o desenvolvimento dele. Eu adoro esse aqui. Dentro dos meus treinamentos aqui, eu tenho um mapa sobre influência, que eu falo para os líderes, que o modelo de influência muda muito. E uma das coisas que eu falo muito para eles é assim, procure falar por último. Falar por último, o líder acha que quando você assume, você fala, não, eu já tenho que... Lembra, as confusões que geram, né? A gente falou no que o trabalho a ser feito, está lá, direcionar a equipe. Então ele entra na sala e fala, bora direcionar a equipe. E aí vai falando, vai entregando, vai trazendo coisa pra gente. E não é só isso. A questão aqui, escute mais. Procure falar por último, escute as outras pessoas. Volta naquele ambiente de confiança. As pessoas também querem espaço para escutar, para falar, para se sentir reconhecida como pontos importantes. Quando você começa a considerar as perguntas dos outros como um incômodo que te atrapalha, é uma ansiedade que a gente tem de logo mostrar resultado. Isso acontece bastante, eu lembrei desse caso aí. E eu vou linkar com o item de cima, concorrer com o subordinado sobre quem sabe mais. Se você entra numa... Aliás, eu falo muito isso, Adriano. Quando eu, como líder, descobri que eu não tinha que dar todas as respostas, me tirou um peso das costas, cara. Nossa, realmente eu não tenho que ter todas as respostas, porque ter o peso de ser o cara que vai responder tudo é pesado demais. E é mentiroso, porque ninguém sabe tudo. Mentiroso. É mentiroso. Então, cara, eu acho que é isso, cara. Ninguém sabe mais. Ninguém sabe mais. Adoro uma frase do Rubem Alves, só para entrar aqui, que fala o seguinte: aula é quando tem um cara que sabe muito e despeja um monte de informação para quem sabe pouco. Isso é uma aula. Já o seminário
é quando cada um sabe um pouquinho e no final dele todo mundo sai maior. As reuniões têm que ser muito mais seminários do que aula. Então, acho que é muito isso sobre esse item aí, né? O quem E sabe mais, chegando ele é uma baita armadilha mesmo. E o último aqui é sentir-se mais satisfeito com a própria colaboração do que com a contribuição dos membros da equipe. Então, tanto esse quanto o concorrer ali, eu acho que ele tem uma questão de desapego do ego. Na nossa jornada, a gente, desde a escola, a gente sempre foi muito valorizado por dar as respostas. Dar as respostas certas, maior nota, os melhores. É sempre isso. E a gente sobe na carreira assim: júniors, plenos, sêniors, especialista no assunto. Então você é o cara que dá as respostas. E você é muito reconhecido por isso. Isso alimenta o nosso ego. Ah, não, Adriano, não tem um ego. Tem sim, meu filho. Todo mundo tem, eu, Bona, temos tal. E não é pra gente eliminar ele completamente, mas a gente ter consciência dele. O convite é que é isso. Traga o seu ego para consciência. O quanto o seu movimento, os seus comportamentos estão acontecendo com isso, que você está se sentindo mais satisfeito pela colaboração própria do que do seu time, quanto você está disputando quem sabe mais, quando você não está com paciência para escutar, às vezes o seu ego não está permitindo, porque ele foi educado assim. E aí chegou a hora aqui da gente começar a repensar nisso, se você quiser seguir ao caminho de liderança aqui bem sucedido. boa. Chama ele para conversar, seu Ego. Vem cá, Ego, vamos trocar uma ideia aqui, vamos mudar um pouco o comportamento. Bom, é um bom ponto, Bona. Eu não falei dos recadinhos, a gente falou todo dia de manhã. Isso. Todo dia de manhã faz essa pergunta. Deixa todo dia de manhã essa conversa com o ego também. Fala assim, meu amigo, fica aqui, senta nesse cantinho. Eu vou começar a trabalhar agora, vou te botar sentado aqui. Você fica aqui me olhando. No final do dia eu te pego, a gente volta e vai para casa junto. Mas pensando nisso aí também, de maneira consciente, já ajuda bastante. E aí partimos para uma. Que eu acho que aí, cara, acho que você é uma coisa que gostou muito dessa visão, né? Eu queria que você falasse um pouco aí o que ela te trouxe de ideia, né? No final desse capítulo, ele trouxe essa questão de variação do papel. Eu adorei essa parte. Eu adorei mesmo. Porque ele fala. Porque às vezes a pessoa está escutando aqui líder de primeiro nível e tal, e o cara fala assim, Adriano, mas não se enquadra no meu cenário. E no primeiro princípio, isso aí se enquadra para quem trabalha numa empresa tradicional, o setor corporativo, que o cara tem 5 funcionários fixos ali, uma rotina de trabalho. Cara, isso aqui também serve para quem é um líder de primeira nível, um gerente de loja, que o cara ali tem uma rotina, uma coisa diferente. Um supervisor de fábrica, que às vezes ele supervisiona, mas ele não tem a liderança, a gestão sobre as pessoas. Um líder de projeto, que é um líder matricial muitas vezes ali. Ponto que eu achei legal, Bona, passa aqui por gentileza, que eu achei muito legal. Eu listei aqui embaixo, turma, aqueles 7 o que fazer que a gente comentou, eu, Bona. Eu fiz um mapa de calor sobre do que é mais importante em cada um desses casos, por exemplo. Então, o que tiver em vermelho aqui é muito importante, em laranja um pouco menos, em amarelo menos ainda, e o que eu não pintei de nada, talvez ele não precise fazer como no ato do que ele deve fazer como líder. Mas alguém tem que fazer dentro da organização. Vou comentar aqui o gerente de loja, empoderar, empoderar, né? Empoderar. Por que é importante empoderar? Porque o gerente de loja, às vezes, ele trabalha mais tempos, dias, que não fica o tempo todo. Se ele não empoderar a equipe, dando para ela empoderar a responsabilidade, né? Lembra que a gente falou? Para quando ele não tiver tocar, isso vai por água abaixo. Desenvolver os colaboradores, trazer esses caras para o jogo, fazer eles funcionarem, dar feedback de como ele está trabalhando. O que é muito importante para esse cara? Selecionar membros de equipe. A rotatividade desse cara é gigante. Às vezes, numa empresa tradicional, eu conheço líderes, coordenadores, que o cara está 3, 4 anos no cargo e nunca precisou selecionar ninguém. A rotatividade da empresa dele é menor. Um líder de loja, vixe Maria, isso é o tempo todo, acontece o tempo todo. Então, olha quanto é importante. Quando você vai para o supervisor de fábrica, empoderar a mesma coisa, trabalho em turno, esse tipo de coisa. Fortalecer a equipe é importante, desenvolver o cara, e talvez as outras coisas sejam menos. E quando você vai para o líder de projeto, que ele não tem a função ali no papel de líder das pessoas, mas ele está liderando uma iniciativa, definir a direção, que a gente falou lá no começo, é super importante ele fazer. Fortalecer a equipe para manter o engajamento, super importante. Aquele item de promover a interação horizontal e vertical, que é conversar com o resto da empresa, é importante. Que talvez lá no gerente de loja não é tanto. Então, eu adorei isso. E ele falou que vai trazer, sem spoiler aqui, mas lá para frente no livro, acho que capítulo, sei lá que número, ele vai detalhar isso mais para a gente. Mas eu acho que é legal a gente pensar o quanto o que fazer são importantes dentro da organização e que, dependendo do seu contexto onde você está,
você vai ter alguma coisa você vai ter que fazer nisso. Um tech lead, né? Muitas vezes na tecnologia eu me deparo com o tech lead e o cara fala, Adriano, eu sou tech lead, mas eu não sou líder. E aí você vai ver o papel e responsabilidade dele, tem várias coisas aqui, ó, que aparecem. Então, essa liderança de linha de frente, liderança primeiro nível, eu gostei muito disso. O quanto ela é importante para a empresa. Ela representa quase 80%, ela lidera. Se você pegar na escala, né, na pirâmide, né, Bona? A maioria dos cargos estão nessa turma, eles que têm mais pessoas. Os líderes que vão chegando acima, às vezes não lideram tantas pessoas que nem esse nível lidera. Então, se você pensar, essa é a galera que mais movimenta as empresas. Com certeza. É o que. Acho que você foi muito feliz no que você falou, é o que movimenta. Próximas passagens, depende muito da empresa se vai ter ou não vai ter, né? Mas essa passagem sempre vai ter. Acabamos Legal. ao capítulo 3. O que fica para você de grande lição do capítulo? Lendo e a gente debatendo aqui, o pessoal participando, entendendo. As pessoas escutam isso, leem isso, Bona, e elas falam: ah, tá, é isso. Mas na prática, elas não praticam isso. Então, acho que tem a intenção. Todo mundo lê isso aqui, não tem uma novidade, o cara fala assim, bum, fala, nossa, não, a gente trouxe aqui tudo que você fala, não, faz sentido. Qual o grande ponto? Não tem prática. A pessoa não está com a habilidade desenvolvida, a pessoa não tem uma agenda para isso, a pessoa não está trazendo para o lado da consciência isso, que são as 3 coisas da tríade aqui do pipeline, que tem a intenção, mas tem muito pouco a prática. Isso que eu percebo. E você, Bono, o que você pensou sobre isso? Eu gostei muito dessa sua reflexão final que você fez o heatmap ali. Eu acho que foi bem bacana o heatmap para mostrar que, dependendo de cada função, né, muda o que tem que ser feito, né? Porque faz muito sentido. É o que você falou. Selecionar a equipe para quem tem uma rotatividade é um negócio muito mais forte do que para alguém que não tenha. E entender o mercado que você trabalha, entender qual a sua particularidade vai te fazer um líder muito melhor, assim. Acho que essa é a grande reflexão que eu saio. E é isso. Se você está conduzindo alguém, facilitando o trabalho dessa pessoa, você está exercendo uma função de liderança. Isso. Procure entender desses 7 itens que a gente falou, o que você está fazendo, e o que você não estiver fazendo, pense se alguém da empresa ou outra pessoa está fazendo. São necessidades requeridas, aquelas ali. Muito mais do que eu tenho que fazer, a empresa precisa que alguém faça aquilo. E eu acho que essa é a reflexão que eu deixo, independente do contexto que você está, momento de carreira, nível que você está, eu acho que isso aqui é bem legal. Meu amigo, mais uma vez, obrigado aí pela conversa. Vai descansar, porque já são altas horas aí em Portugal. Está na hora de dormir, está na hora de descansar. Um abraço para quem ficou acompanhando a gente, para quem está ouvindo depois. Não, é isso, Bona. Te agradecer aí a parceria de sempre, agradecer a turma. E daqui 15 dias estamos de volta e fica o convite para entrar no nosso grupo de WhatsApp do Clube do Livro da Liderança. É isso aí, gente. Obrigadão. Valeu, um abraço.